E aí, queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que você está assistindo esse podcast, mas seja muito bem-vindo a esse que também é o seu podcast, Papo de Ovelha, onde vai trazer sempre aqui assuntos que têm muito interesse nesse nosso mundo cristão, né? Tudo aquilo que tem a ver com Jesus Cristo, a gente traz para cá para poder conversar. E hoje eu trouxe aqui um irmão que eu confesso que, antes dele ser convidado, foi debatido aqui o nome dele, o tema. Trazemos ou não trazemos, porque nós somos muito pequenos para poder entrar nesse tema, mas a gente entendeu que é um assunto que a gente precisava trazer para cá. É um assunto que o cristão precisa falar sobre esse assunto. Mas que a gente, às vezes, corra, a gente precisa debater sobre isso. Irmão Wagner Camacho, para os íntimos Camacho, muito bem-vindo, irmão. Eu agradeço aí o convite, a oportunidade de poder estar contribuindo aí com um assunto tão importante, né? Embora com tanta divergência atualmente que a gente está vivendo, mas é de uma grande importância a gente estar falando, Sim. Principalmente no nosso meio. Mas antes de a gente falar qual é o assunto, vamos falar sobre o nosso patrocinador, o Prensadão. Se você ainda não segue lá, @Prensadão Oficial, e tem um tal de Gran Orion lá, meu irmão, que é uma carne artesanal, grossona, com 4 anéis de cebola, Orion. É um absurdo, absurdo. Guilherme, tem que entregar aqui, irmão. Eu boto aqui, os caras já falam, ei, vai vir alguma coisa, uma pizza, alguma coisa? Tem que trazer para cá, irmão. Entregar, ó. É só para ver, só para ver. Jacarepaguá, Barra, começa a ampliar esse horizonte aí, irmão. Então, se você mora no Recreio, Vargem Grande, Vargem Pequena, Rio Centro, até uma partezinha da Barra ali, só entra lá no @Prensadão Oficial, lá tem um link para você poder pedir, que, irmão, você não vai se arrepender. Pede lá o combo lá de sanduíche, pede esse Gran Orion lá, que é bárbaro, com batata, com refri, o preço também é absurdo. Valeu? Segue lá, @Prensadão Oficial. E antes de a gente começar aqui, rapidinho, curte, compartilha, vai lá no sininho, ativa as notificações, comenta aí embaixo sobre o assunto, se você tem alguma dúvida, né, que depois eu mando lá pro Camacho para ele poder postar lá no story dele, mas ajuda a gente aí. Se você curtir, se você visualizar, você vai ajudar a gente a daqui a pouco estar monetizando. A gente monetizando, a gente vai poder crescer. Por exemplo, pagar uma aérea para trazer a Gabriela Rocha aqui, para trazer o Thales Roberto aqui. A gente tem que ter verba. Isso é só monetizando. Então, como é que faz? Curte aí, assiste, se inscreve, entendeu? Para a gente poder monetizar, ganhar uma verbinha e começar a trazer os caras que moram fora para cá. Valeu? Então, hoje aqui a gente vai falar sobre um assunto que não era para ser polêmico, mas hoje ainda é polêmico, né? O assunto é sobre política. Sim. Por que é um assunto tão polêmico nesse meio cristão? Olha, eu acho que tudo que tem uma divergência de opinião acaba gerando uma certa tensão naquilo ali. E a política, ela por si só, ela já é um ambiente não tão amistoso, né? E no meio cristão, parece que entrou isso dentro, né, do nosso meio e acabou virando um tabu. Né? Tem pessoas que têm medo de falar, medo de um posicionamento, sendo que não deveria ser assim, né? Apenas sendo explicado da forma correta, sendo levado da forma correta, né? E não deveria ser um tabu, não deveria ser uma polêmica, que eu acho que a gente vive isso diariamente em todas as áreas da nossa vida. Vamos dizer assim, da última eleição para cá, meio que o país se dividiu ao meio, né? Uhum. Criou-se 2 lados, de fato, e até amizades se acabaram por conta de política. Hoje aqui, nesse mundo que a gente fala hoje, nós somos cristãos evangélicos. A gente fala aqui sobre Jesus. Você entende que o evangélico ele tem que ter um lado ou ele tem direito de escolher o lado que ele quer ser? Olha, essa questão do cristão ter um lado é muito importante, a gente já está iniciando já falando isso, porque a Bíblia ela é muito clara na questão de um posicionamento. Se tem uma coisa que Deus gosta, é de um posicionamento.
né? Existem passagens que falam, né, que antes que você seja frio ou quente, né? Ele abomina. Não seja morno, né? Então, assim, não tem essa de eu não sou esquerda, né, nem direita. Não tem. Isso no meio não deveria existir. Deus gosta do posicionamento, né? Não existe o cristão em cima do muro. Né? Então, às vezes, a gente fica com medo de um posicionamento porque o irmão não vai gostar. O problema, eu acredito, é na forma como se posiciona, na paixão que se coloca no meio de uma opinião política. Aí sim acaba distorcendo isso no nosso meio. Né? Somos irmãos, vão haver desavenças, vão haver discordâncias, mas não deveria entrar nessa briga, essa raiva que existe da política, não deveria entrar no nosso meio, não deveria entrar na nossa casa. Mas, infelizmente, acabou entrando e muitas pessoas não entenderam o posicionamento da igreja. Quando eu falo igreja, eu falo instituição, sim. Né, cristã. Então, a igreja ela se posicionou e muitas pessoas não entenderam esse posicionamento, né, da igreja. Mas o cristão ele deve ter o seu posicionamento firme, sim. Qual é o seu posicionamento? Então, você como cidadão. Então, eu como cidadão e como cristão, eu acredito que toda medida colocada dentro de uma sociedade, ela deve ser testada. Então, se eu tenho uma tese, se eu tenho uma teoria dentro de uma sociedade, eu acredito que essa teoria ela deve ser testada, ela não deve ser colocada porque é uma ideia bonita. Ela deve ser uma ideia que deve ter um estudo em cima disso, ela deve ter um conceito baseado naquilo, deve ter um histórico em cima disso. Então, quando eu falo disso, as pessoas facilmente vão falar assim, poxa, eu também concordo com isso. Mas esses são os pilares do conservadorismo. O progressismo, ele, na verdade, ele vai pregar um progresso, na verdade, baseado em teorias que não foram testadas numa sociedade, não foram testadas, né, não existem estudos, né, fazendo um comparativo para a gente entender facilmente. Né? Uma pessoa que torce para o Vasco, ela tem tradicionalmente uma camisa que tem uma faixa na diagonal, tá? Então, o vascaíno conservador, ele vai sempre ostentar aquela faixa. E sem as cores também, né? Preto e branco. Não pode ser outra cor também. Exatamente. Então, aplicando esse conceito, o progressismo seria, vamos colocar o laranja, vamos inverter a faixa, vamos colocar uma cor mais moderna, porque é mais bonito, porque a sociedade está pedindo essas coisas. E o vascaíno conservador falou, não, calma aí, a gente sempre funcionou assim. Eu sou conservador na questão da faixa. Vamos continuar com a faixa diagonal, a cruz de Malta é o que nos representa. Então, o conservadorismo ele vai conservar aquilo que é bom. Ele não é contra o avanço. Ele vai pegar uma ideia e falar assim, é baseado em quê? Eu preciso de estudo. Ele avança, mas não como o progressismo ele prega. Então, vamos mudar agora a sociedade. É como se tudo que tivesse uma sociedade vivendo aquilo ali está errado agora porque é mais bonito, porque o amor diz isso. Então, eu estou falando de pilares, né, antes de falar de ser de esquerda e direita, sim. que deveriam ser ideologias. Exatamente. Então, uma ideologia tem mais a ver com conservadorismo que tem a ver com as ideologias cristãs. Né? E o progressismo, ele fundamenta a esquerda. Então, quando a gente fala de esquerda e direita, a gente deve entender o porquê de esquerda e direita. Sim. O porquê que as pessoas levantam essa bandeira. Mas, infelizmente, não é o que é falado. Né? As pessoas não querem entender a ideia por detrás daquilo. Por que a pessoa é esquerda, por que a pessoa é direita. Né? Até porque hoje eu me considero conservador, mas eu não fui sempre conservador. Né? Me ensinaram a ser progressista e eu fui sendo, né, progressista, fui sendo de esquerda. Até você aprender o que era aquilo. Até eu estudar algo que não foi me apresentado. Eu falei, opa, não, peraí. Eu não sou progressista. Eu defendo ideias que não têm a ver com aquilo que eu estou levantando. E eu fui estudando e hoje eu tenho uma ideia baseada em estudos, não daquilo que me ensinaram, daquilo que eu mesmo estudei. Entendi. Então, para poder ser mais claro aqui, você acredita que um cristão ele pode ser de esquerda ou ele, por ideologicamente, ele tem que ser de direita? Olha, a Bíblia fala tudo pode,
Mas nem tudo lhe convém. Assim, ele pode querer ser tudo, mas... Um conselho seu. Então, assim, ele pode ser de esquerda, desde que ele não estudasse, desde que ele não estudou até então. Se ele fosse um ignorante, vamos dizer assim, na real forma de... Um ignorante na história da igreja. História, sim. Né? Porque o progressismo, ele levanta bandeiras, né, do socialismo e do comunismo. Sim. A gente vê hoje, historicamente... o maior inimigo da história da igreja. Se o cristão estudar a história da igreja, eu digo, é impossível ele ser de esquerda. Sim. Porque vamos botar recentemente aqui, né, na China, os campos de concentração, né, de Mao Tse-tung, a gente tem o Gulag na União Soviética, os cristãos sendo mortos. Aqui na América, a gente teve Daniel Ortega aqui, né, tem um garoto que eu não me lembro o nome dele, ele com 14 anos, né, ele morreu com um tiro na cabeça enquanto ele declarava Viva Cristo Rei, sabe? Então, são ideias que perseguiam o cristianismo. E hoje a gente vê um presidente enaltecendo o comunismo, que persegue o cristianismo, historicamente falando, e enaltecendo, dizendo que hoje ele agradece ter um ministro do STF que é comunista. Aí, um cristão que estudou a história da igreja, ele deve olhar e falar assim, gente, que absurdo. Sim. Se ele não se indigna internamente com isso, é sinal de que alguma coisa está errada com o cristianismo dele, ou ele não entendeu a história da igreja, ou não estudou a história da igreja. Sabe? Então, um cristão que ele é de esquerda, eu não julgo ele porque alguém não ensinou a história da igreja para ele. Não dizendo que ele é uma pessoa ruim, não. Ele é só uma pessoa que não estudou a história da igreja. E isso tudo não é uma coincidência, né? Não são fatos que coincidem todos eles atacarem a igreja. Olha, é uma ideologia. Sim. É o mesmo pensamento, é a mesma diretriz que todos eles têm de ser contra a igreja pelo progressismo e pelo conservadorismo. Sim, e eu digo o seguinte, eu particularmente eu não gosto de ficar levantando muito esse embate, porque o embate, ele biblicamente falando, ele vai chegar até o fim dos tempos entre igreja e anticristo. O anticristo contra os perseguidos. Toda divisão que existe na sociedade, o pessoal fala, hoje estamos muito divididos. Infelizmente, vai ficar cada vez mais dividido. E essa divisão ela vai se aumentar e só vai ter dois lados no mundo. Sim. Aqueles que são a favor do anticristo e aqueles que são a favor do evangelho. Então, assim, não tem como a gente lutar contra essa divisão. Essa divisão vai acontecer. Lembrando que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, não são as pessoas. Às vezes, alguns cristãos levam o debate enxergando quem não concorda com a opinião dele como inimigo. Sim. Ele não é o inimigo. A ideologia... É o espírito que está influenciando ele. Né? Exatamente. Uma ideologia, existe um espírito, existem várias manipulações ideológicas que estão por detrás dessas opiniões. Esses são os verdadeiros inimigos da igreja. É combater o ensino, é não combater a pessoa. Se a pessoa ela não consegue entender, então devemos combater o ensino, jamais as pessoas. Você acha que o católico tem que ter essa mesma direção do evangélico? Tem que seguir pelo mesmo lado? Olha, essa questão do tem que seguir, eu repito naquela questão de estudar, porque o católico... O posicionamento tem que ser o mesmo? Isso, ele é uma vertente do cristianismo. Né? Então, o cristão, quando ele, na história da igreja, ele foi perseguido, a gente vê hoje na África muitos católicos morrendo. Né? Eu conversei agora há pouco com um pastor da Guiné-Bissau, e ele disse lá que certos países, né, certas famílias estão se convertendo, né, até no nosso ministério, Videira, e de forma escondida. Né? Existem alguns católicos até abraçando a fé e sendo perseguido igualmente ali falando. Então, o católico, historicamente falando, ele também é perseguido por essa ideologia, né, progressista, que vai em confronto com as ideias cristãs. Então, o católico ele tem a Bíblia, né, alguns livros a mais, ou na visão deles, o evangélico tem um livro a menos, mas os livros que são iguais, eles são os mesmos,
e se converge na questão de defender o evangelho. Então, Sim. o progressismo ele vai contra a Bíblia, seja a Bíblia católica, seja a Bíblia evangélica. Historicamente falando, isso começou lá em Constantino, né? Sim. Constantino, ele teve um sonho sobre uma cruz, e que a cruz daria a vitória a ele. Ele começou a botar a cruz em tudo que é coisa do exército dele, e ele cria que a partir dali ele ganharia tudo. E ele foi procurar saber qual a religião que tinha uma cruz. E era o cristianismo, né? E aí ele tornou o cristianismo a religião do governo, ela passou a ser a principal religião. Depois ela passa a ser um forte aliado ao Estado, né? Pouco depois ele acaba sendo aí já passou a ser o catolicismo em si, né? Ser um braço do governo. E aí a história é contada até hoje, em muitos países assim. O líder do catolicismo sendo um braço do governo, né? Sim, até um tempo atrás, né, a gente tinha, né, os padres, né, até os que vieram aqui para o Brasil, né, os padres jesuítas que vieram junto com a colonização, né, trazer aquele conceito para a sociedade, né, para poder catequizar, né, os índios e tudo mais. Então, a igreja ela tinha um papel muito grande. Então, até importante a gente estar tocando nisso, porque naquela época existia o que a gente chama de Estado laico. Sim. Então, é até muito importante o ouvinte aqui explicar o que é o Estado laico. Isso, porque muito se fala de Estado laico na questão de proibição. Por exemplo, você vê muito por aí as pessoas falando, olha, você não pode pregar aqui, você não pode manifestar a sua fé, você não pode falar isso porque o Estado é laico. Então, como a gente está falando agora há pouco, nessa época aqui, o Estado não era laico. Existia uma religião do Estado. Mas é principal. Exatamente. Então, as pessoas... Hoje a gente tem na Inglaterra, né, o Estado lá não é laico. Não é laico. Existe uma religião ali, né, tanto é que aquela menina que casou com o príncipe, ela teve que se converter para poder casar. A atriz, né? Isso. Então, ela precisou se converter àquela religião porque o Estado lá não é laico. Sim. Existe uma religião estabelecida. Aqui no Brasil, o Estado não é laico. E não existe uma religião. Isso tem mais a ver com liberdade. Sim. Então, pelo fato do Estado... Não por imposição, né? Exatamente. Então, pelo fato do Estado não ser laico, a gente... Perdão. Pelo Estado ser laico, você não pode proibir de alguém expressar sua fé. Seja ela católica, seja evangélica, seja ubandista, seja ela a crença que for. O Estado laico tem mais a ver com liberdade. E hoje a gente escuta as pessoas tentando cercear o direito das pessoas falarem, dizendo, olha, você não pode falar aqui porque o Estado é laico. Eu falo assim, meu Deus do céu, como assim? Mas é justamente porque o Estado é laico... Ela pode falar. Então, assim, e eu não vejo ninguém combatendo essa informação falsa. Porque se um não pode, ninguém pode. Então, não é laico. Isso, mas pelo fato de ser laico, a pessoa pode. Eu falo, gente, ela está usando um argumento de liberdade para poder impedir a pessoa falar. Eu falei, não faz sentido. Sim. Isso a gente vê em diversos locais públicos. Ou você não pode misturar política com religião, porque o Estado é laico. Eu falei, meu Deus do céu, eu falei, o que ela está falando? Ela não sabe o que ela está falando. Verdade. Você, como cristão, votaria no ímpio? Boa pergunta. Olha, já vou dizer que sim, e eu vou explicar o porquê. Dependendo da situação, eu até votaria nele, porque a gente pode ter situações em que a gente não tem uma escolha, né? Infelizmente, aqui no Brasil, a gente vota mais na situação do menos pior do que pelo melhor candidato. Foi o caso do Bolsonaro. Sim. Pode falar assim. Eu particularmente, sim. Tá? Eu não tenho vergonha de assumir isso. Eu não sou fã do Bolsonaro, a ponto de falar que eu não gosto dele, mas eu, em certas situações, eu voto nele desde que eu precise. Se eu precisar votar nele, né, eu voto. Ele foi a melhor opção. No meu caso, foi menos pior. Sim. Então, eu votaria nele novamente, embora ele essa questão de ser inelegível, sim. que no Brasil, infelizmente, é tudo muito relativo. Hoje a gente tem
O nosso atual presidente, se tem alguém que sabe sobre... Que deveria ser inelegível é ele. Então, assim, se ele está lá, qualquer um pode estar. Não existe essa questão de inelegibilidade, né? Então... Isso é a política, né? A politicagem. Isso sim, aí, né? Sim. Mas eu votaria sim no ímpio, dependendo da situação. Se aquele ímpio ele for estrategicamente falando bom para uma sociedade ali em específica, não só bem bom para cristão, tá? Porque o cristão ele faz parte de uma sociedade. Sim. Ele não deve votar só colocando a sua fé ali, né? Ele deve entender de onde ele está inserido socialmente, geograficamente, e votar baseado nesses quesitos também, né? São vários fatores para você estar escolhendo um político em quem votar. Um deles, o cristão, deve pesar bastante, mas não só a fé, porque tem muito cristão como opção ruim, sim, infelizmente. Sim. A bancada evangélica hoje, eu acho que é o período que ela é de maior quantidade. Você pode até me corrigir se eu não estiver falando certo. Eu acho que é a maior bancada evangélica, acho que não passiva, mas ativa, porém acho que ela ainda não se posiciona da maneira correta, né? Ela poderia ser melhor, né? Eu costumo dizer o seguinte, que em épocas de campanha até o diabo vira crente. Então... Uau. Porque para você ganhar voto, então você fazer parte da bancada evangélica hoje, em nível de marketing, é bom, é positivo. Interesse, né? Sim. É positivo você fazer parte da bancada evangélica, você dizer, olha, estamos aqui da bancada evangélica, mas na hora da votação você não vê essa representatividade, né? Então, existe muito marketing durante aquele palanque lá. Olha, vamos botar assim, 98% é teatro. É muito teatro em cima daquilo. Tu fala isso em âmbito nacional mesmo? A nível nacional, porque se você... Senado também? Senado, né, na Câmara Federal, porque você pode reparar, enquanto tem uma pessoa falando, as pessoas estão andando... Não estão prestando atenção. Não estão prestando atenção. Ela está falando para um corte do público que está vendo ela, e ela está falando para o público dela. A TV Senado transmite, né? Ela está falando para aquele público ali que assiste, então, que é o público... A pessoa vai falar sabendo que ela vai pegar um corte daquilo ali, vai publicar nas redes sociais dela, o próprio presidente da mesa ali não está prestando atenção no que está sendo falado e tudo mais, aquele falatório. Então, assim, aquilo é mais para a pessoa aparecer para o eleitor dela. E se tiver uma confusão, aquele bate-boca, isso é bom para ambos. Sabe? Então, assim, a gente tem que entender que nós, como eleitores, não devemos acreditar tudo aquilo que o próprio político está passando. Porque aquilo, às vezes, uma confusão é gerada de forma artificial, de uma certa forma até combinada. Vou chegar lá, vou testar ele, vou fazer aquela cena, porque o meu público vai gostar disso. O público gosta desse posicionamento ferrenho, daquela briga. Olha, caramba, ele está lá me defendendo. Mas aquilo ali, aplicação de lei, não tem nenhuma. Você não vê aquilo se aplicando em alguma coisa. Sim. Aquilo não quer dizer que a pessoa está representando o teu voto, mas a pessoa se sente representada, né? Então, assim, é muito complicado a gente só olhar a pessoa porque vai defender os nossos ideais cristãos, mas, na verdade, efetivamente não está fazendo nada. Ela não está sabendo conduzir da forma como um político sério deveria conduzir. Tu acha que o Nicolas, hoje, é o maior nome da bancada evangélica hoje? Ele é o nome mais forte? Sim, ele não só da bancada evangélica, mas da direita, né? No Brasil, hoje, ele é o principal nome. Mas acho que deve se ter um pouco de calma na questão do pessoal colocar ele como um presidente. Sim. Porque o presidente, na verdade, ele mais conduz os ministérios. Eu acho que ele funciona mais hoje ali, né? Eu acho que para ele ser um presidente, ele deveria pegar uma prefeitura, ver como é que ele lidar com recursos municipais, depois ele vir entender como é que funciona a questão de segurança pública a nível estadual. Ele caminhar como um chefe de governo em si, né? Prefeito, governador. Isso. Hoje eu vejo outros nomes, né, mais preparados hoje para assumir esse local do Bolsonaro. Quem você acha que seria o nome ideal para a próxima eleição? Hoje, atualmente, eu vejo o Tarcísio, tá? E de um certo que é o prefeito de São Paulo. Isso, o atual. E até
eu digo, por que não o Zema? Tá? Estão ali mais preparados. Zema de Minas. O que foi ali em Minas. Mais preparado a mexer no orçamento público. Sim. Vai saber mexer no orçamento, vai saber fiscalizar, vai saber lidar com os ministros, com os ministérios, vai entender daquilo que já fez, mostrou que sabe. Então, a gente tem hoje aí, né, não só como posicionamento ideológico, mas a nível técnico, eu vejo esses dois nomes melhor antes do que o Nicolas. O Nicolas, ele precisa dessa voz da internet. Sim, né? sim. Cada um na sua função, sim. Mas eu hoje não colocaria, não faria curo para o Nicolas. Ainda não, né? Não. Até porque ele não tem idade, sim. Mas mesmo se tivesse idade, calma que ele, na função dele, ele está fazendo muito bem e deixa ele ali. Eu acho que o governo Bolsonaro em si, ele serviu para o povo, no geral, ver que o presidente sozinho não faz nada. Se ele não tiver cercado de pessoas aliadas ali, por exemplo, o Bolsonaro tinha uma coisa e o STF vinha e tinha outra, e tinha aquele embate, e acabava com o STF, tinha a caneta na mão de poder. Assim, por mais que a bancada de direita, eu acho que ainda era maior, mas ele muitas vezes foi travado de fazer alguma coisa porque ele sozinho não fazia nada. Sim, então, essa questão da negociação, que, ao meu ver, faltou ele ser político. Sim. Né? Faltou ele ser político. Né? Agora, a minha crítica é uma crítica técnica. Ele não soube conduzir conversas com certas pessoas. Eu não estou falando de conversa de negociatas. Não, sim. É questão de alianças mesmo. Isso, de saber fazer aliança. Às vezes, falar firme de forma desnecessária, sabe? De você saber usar o apoio do público, de você saber lidar com a mídia. Você precisa saber dar uma resposta que não vai causar uma revolta na mídia. Então, a mídia vinha um repórter provocava ele, né, para gerar aquela revolta, e ele parece que caía na armadilha, e falava, caía na pilha. Eu falo assim, meu Deus do céu, ele não pode mais agir dessa forma, ele não pode falar desse jeito, ele é um presidente. Mas ele não mentiu, não falou certo, mas na posição que ele está, ele não pode, ele precisa ser um aconselhador. Sim. Né? Tipo, eu não sei se está na sua pauta de perguntas, qual é o melhor presidente que você já viu? Né? Falando de polêmica, eu votaria no Michel Temer. No pouco tempo que ele ficou, ele conseguiu aprovar a reforma, ele conseguiu fazer a coisa de uma forma... O Temer que foi vice da Dilma. Isso. Então, assim... E outra coisa para se estudar também, né? Como? Dentro assim, daquela jogada, eu não seria amigo pessoal do Temer, não votaria nele assim, dentro de uma opção, mas olhando números, resultado em tempo, ele fez muito mais coisa, ele soube conversar com as bancadas, ele soube jogar o jogo, sabe? Tu acha que o Temer foi um presidente de esquerda? Não. Ou ele meio que conseguiu dar uma mexida para aquilo que ele acreditava? Não, o Temer, ele é tão velho a política, ele é tão daquela negociata ali, que ele entendeu o momento que precisava, que era o clamor do povo na época. Era a reforma trabalhista, que eram as reformas que precisavam ser aprovadas. Né? Ele conseguiu negociar, porque ele olhou e falou assim, cara, eu sei fazer isso aqui. Eu sei com quem falar, eu sei o que oferecer, eu sei o que conversar e tudo mais e tal. Eu não estou falando, não quero defender se houve corrupção, não. Mas eu estou falando além disso. Ele soube fazer a máquina andar, coisas que a gente não viu o Bolsonaro saber fazer a máquina andar. Então, assim, hoje a gente precisa de alguém que entenda aquilo ali e menos embate ideológico. A gente precisa ter alguém com uma ideologia firme, que não negocie as ideologias, mas que saiba negociar. Porque, felizmente ou infelizmente, todos que estão ali são representantes do povo. Né? Então, a gente tem um país do tamanho de um continente, com multiétnicas, né, multietnias, que a gente precisa entender que aqueles que estão ali são representação de pessoas e elas precisam ter voz, elas vão votar e elas precisam entender o que é o melhor. E cabe ao chefe maior, que é o presidente, mostrar, falar, vai ser bom para todo mundo, vai ser bom para o seu eleitor, vai ser bom se a gente aprovar isso, mostrar ali, né, de forma pública e de forma interna nos bastidores. Falar assim, olha,
é bom para você também. Vai todo mundo ganhar, porque o Brasil vai crescer, isso, aquilo, outro. Então, assim, a gente precisa de alguém mais assim. E hoje eu vejo o Tarcísio mais nesse perfil. Rapaz, tem uma música, acho que é do Roberto Carlos, que fala assim: eu tenho tanto para te falar, mas com palavras, acho que tem tanto para poder te perguntar, mas eu tenho que tomar tanto cuidado da forma como falar aqui. Mas se você está curtindo aí, curte aí o podcast, comenta aí embaixo aí qual é a tua posição, se você é de esquerda, é de direita, se você é centrão, se você não liga, se você concorda, escolhe, se tem pergunta, dá tua opinião aí embaixo aí, depois eu vou ler e vou encaminhar lá para o Camacho para ele poder comentar lá no Instagram dele, tá? Cara, voltando aqui para nossa realidade aqui, tá? De igreja. Tu acha que um pastor pode se candidatar ou pode ou deve falar isso para o seu rebanho, em púlpito? Tu acha que deveria? Olha, é uma boa pergunta também, porque quando as pessoas falam isso, parece que o pastor ele é uma classe à parte da sociedade, que o pastor ele não faz parte dentro de um grupo de pessoas, socialmente falando, né? E ele tem uma representatividade. O pastor ele tem CPF, o pastor tem RG, ele está sujeito aos mesmos impostos. Então, eu, socialmente falando, não vejo porquê do pastor não se candidatar. Tá? Não tem nada, socialmente falando, que impeça. Agora, dentro da denominação dele, ele tem que ver, né, dentro da congregação, dentro da doutrina dele, se a igreja dele permite que ele se candidate ou não. Mas, socialmente falando, eu não vejo motivo para proibir de um pastor ou achar errado um representante religioso que, por consequência, é representante de um grupo da sociedade. Se aquela sociedade tem uma fé estabelecida e o pastor ele representa aquele grupo, por que esse representante não pode ser o mesmo representante numa sociedade civil, civilmente falando? Por que ele não pode propor leis se ele representa aquele grupo, né? E sobre falar na igreja, repito, se a doutrina da igreja dele não proíbe dele falar, eu não vejo motivo pelo qual ele fala, até porque a Bíblia ela tem vários cargos, né, políticos ali. A gente tem Daniel, que foi governador, a gente tem vários, José de Arimateia, que foi uma pessoa extremamente importante para que o corpo, fisicamente, de Jesus fosse embalsamado, para que o testemunho da ressurreição fosse se concretizado, e ele usou o cargo dele político, a influência política dele, para poder tomar o corpo, né? Para que o propósito fosse cumprido. Então as pessoas demonizam, né? É interessante essa informação. O cargo político ele não pode ser demonizado. Sim. Ele precisa ser, em todas as instâncias, né, como a eclesia, né, na origem da palavra, os chamados para fora em várias situações ali da sociedade, inclusive na política. Por que não ter? Porque se a gente tem um Brasil que tem uma grande representatividade cristã, por que não ter cristãos, inclusive pastores ali, ou falando ali de púlpito, né? Hoje a lei ela proíbe o pastor falar na igreja, fazer comício, o que eu já acho errado. Sim. Né? O que eu já acho errado. Mas hoje o pastor ele não pode estar ali falando, né? Então, mas cabe a gente respeitar as leis, né? Mas eu não vejo o porquê dessa proibição e eu acho que as pessoas aceitam isso de forma muito calada. A gente já começou já a conversa numa velocidade de falar logo se o crente pode fazer o Hélio, se não pode e tal, mas acho que tem algo que também é muito importante para quem não te conhece. Você se candidatou, né? Sim. 2018. 2018. Você veio a que cargo? Eu vim a deputado estadual, né? Foi uma oportunidade, porque desde novo, né? Eu gostava de política. Eu lembro do meu pai me mostrando os discursos do Brizola em casa. Né? Ele gravava com VHS e você vê o discurso do Brizola, gente, era muito envolvente. Né? Meu pai era apaixonado pelo Brizola até ele vir. Se o Brizola fosse hoje em dia, se tivesse esse Brizola hoje em dia, tu acha que ele
teria êxito? Na verdade, a gente tem alguns Brizolas. Hoje eu digo o Brizola são pessoas de boas oratórias, mas na hora que você dá o poder para ele não consegue reverter aquela oratória em execução na prática. A gente tem muitos Brizolas hoje, né, que são bons de palanque. Hoje, o Brizola, né, bem mais piorado, a gente tem o Boulos, né, que tem... Você vê ele falando aquele negócio tudo, mas se você aplicar o que ele fala, vai destruir a nação. Então, assim, a gente tem vários Brizolas, né? Me desculpe os brizolistas, mas os discursos são lindos, mas nenhum deles se aplicou. A gente tem os Brizolões, hoje estão jogados, né? Tem a ver com a administração pública, mas, enfim, a gente tem que saber separar o discurso da prática, sim, né? Da execução. Mas eu, desde novo, eu vim gostando de política, admirando política, né? Eu lembro que eu trabalhei, eu acho que eu tinha 16 anos, panfletando na rua, ali, né, por política, e desde sempre vim acompanhando e vim amadurecendo, até receber o convite de até então um deputado federal. Qual partido? Eu vim pelo DEM. Foi uma oportunidade uma porta que se abriu. Você fala assim, você tem ideologias do DEM? Hoje, na verdade, hoje o partido ele é um espaço para você se candidatar. Dificilmente você tem partidos que se posicionam. Né? Você tem um ou outro ali que é mais à direita, mais à esquerda, mas na prática, no dia a dia, o partido ele é uma plataforma para você entrar ali e ali você colocar os seus ideais. Então, a porta que me foi aberta na época foi o DEM. Eu me candidatei e fui entender um universo que eu não entendia, que era a campanha, que é muito diferente. Que só entende que é dentro também, né? Isso. Quem tá fora não quando você conhece. vive ali, e eu fui entender como é que funciona uma campanha, né, eleitoral, né, mas me candidatei com bons ideais ali, né, e dali eu entrei de forma mais intensa ali para a política. Voltaria? Olha, não é minha intenção hoje, se eu me candidatasse novamente, não digo nunca, não é algo que eu vou buscar, não busco, né, não pretendo vir para essas próximas eleições, nem para as outras, né? Eu digo, se eu vier cedo, se for cedo daqui uns 12 a 15 anos. Isso se for cedo, né? Mas hoje não é algo que eu busco, só se for algo dos céus, um chamado específico assim, mas não me vejo ali como candidato. Talvez nos bastidores ajudando, sim, até porque eu gosto muito de política, né? Não tem como eu me afastar, eu gosto muito ali, né, devo ajudar pessoas na próxima campanha. Devo não, na verdade vou ajudar. Tenho pessoas que olham assim, merecem o meu apoio, vou lhe ajudar com o que eu puder ajudar, mas ali à frente como candidato, por enquanto não. Você vem de berço evangélico? Não, eu vim de berço católico, né? Eu fui nascido e criado na católica, fiz a primeira Eucaristia, fiz crisma, fui de colégio de padre, né, até me converter na Igreja Universal. Eu tinha 14 para 15 anos, né? Fiquei ali como obreiro, foram quase 10 anos como obreiro da Universal, né? E hoje, né, toda a videira vai fazer uns 12 a 13 anos. Amém. E você, quando se candidatou, você veio para entrar nessa bancada evangélica? Não. Não? Uma coisa eu falava com a minha esposa, eu falei, querida, eu acho que minha primeira medida, o pessoal falava assim, qual vai ser a sua primeira medida se você entrar? Primeira medida é deixar claro, não sou da bancada evangélica. Porque, sabe, eu prefiro não ter, dentro ali como político, um ideal evangélico. Eu vou aplicar... Sou conservador. Eu vou aplicar o meu ideal de outras formas. Ali de forma técnica, de forma prática, eu vou fazer o meu curso ser bem aplicado, né, de uma outra forma, e eu prefiro dizer que eu sou evangélico, eu sou cristão, através de atos, não através de discurso. Sim. Então, os meus discursos seriam mais para o lado técnico do que para o lado ideológico. Entendi. Eu estou com uns bolsinhos aqui, só para poder lembrar. Você tem alguma referência de algum político, vamos dizer, primeiro, um político cristão? Cara, é feio falar isso, mas não tenho. Não tem assim... Nem o Nicolas hoje é um cara que você... Não, é um cara que eu admiro, é um cara que eu votaria, mas como referência é porque ele tem uma linha a ser seguida bem ideológica.
né? Eu já iria para um lado, vamos supor, ele seria o atacante, que é o que mais aparece. Sim. Eu tenho. Você seria camisa 10. Eu seria mais o zagueiro. Ah, tá. Deixa eu ficar com o mais difícil. Deixa eu ficar com a parte mais Entendi, técnica. entendi. Eu me vejo mais numa área mais administrativa, mais um secretariado, aquele que segura. Vamos supor, eu me vejo mais como um Guedes do que Entendi. Ah, um sim. presidente, Tá, assim, tá. entendeu? O camarada que vai fazer o negócio acontecer. Você é mais de exatas, então, vamos dizer assim. Mas eu digo, me dá o poder que eu vou fazer ele se transformar em números, né? Tipo, do que o discurso. Não que eu seja ruim de discurso, Sim, não. né? Mas eu prefiro trazer trazer Os dados. o prensadão aqui Sim. pronto do que mostrar que ele é bonito. Então, assim, Entendi. ambos os lados são... Tipo, eu sou mais da cozinha do que do comercial, né? Na política. Entendi. E um político que não é cristão? Tu vê algum assim como... Você falou aí do Tarcísio, você falou de Minas, que é o nome dele? Do Zema. Eles são referências? São pessoas que eu olho e falo assim, poxa, bacana. Você vê que ele sabe lidar com o técnico. É um perfil que, particularmente, eu me identifico mais. Né? Aqui no Rio de Janeiro tinha o Osório, eu conheci pessoalmente ele, mas uma pena ele ter saído, hoje ele está ali, né, mais pro Vasco e tudo mais, mas era um camarada que amava o Rio de Janeiro, entendia o Rio de Janeiro, e o que ele propunha era sempre, você fala, cara, o cara conhece, ele sabe o que ele está falando, ele sabia fazer a coisa acontecer, mas infelizmente não está mais na política. Mas eu tenho, né, pessoas aqui que eu olho assim e falo assim, poxa, bacana. Não vale a pena mencionar, até porque vai gerar uma certa polêmica, mas eu olho e falo assim, poxa, é legal, ótimo administrador, bom gestor, votaria, se não tivesse uma outra opção melhor. Entendi. Hoje o nosso cenário político primeiro o carioca, assim. Qual a tua perspectiva? O que você olha hoje, você analisa? Cara, como um homem, um cidadão, mas que também é cristão. Qual a sua análise hoje do nosso cenário político carioca? Olha, o cenário carioca ele vive um momento de insegurança, eu acho que em qualquer local. Né? A gente até então tinha, há um tempo atrás, aquela geografia de que local perigoso era o local de comunidade, era o local próximo, longe da Zona Sul, era um local... Você tinha uma geografia que você podia dizer onde era seguro ou não. Hoje não dá mais. Até a Zona Sul. Né? Hoje você vê, né, até tempo atrás, esses arrastões em Copacabana, assim, aberto, assim, durante o dia, no final de semana, né, com a polícia impedida, ora ela pode abordar, ora ela não pode abordar. E agora, essa norma agora de não poder mais pegar o jovem que vai atrás desse documento, levar, tem que ter um flagrante. Mas agora caiu, o Ministério Público do Rio de Janeiro, né, derrubou essa medida. Então, assim, a gente tem uma insegurança jurídica que acaba refletindo muito no Brasil todo, mas principalmente no Rio de Janeiro, porque quando eu falo em segurança jurídica, o policial que é o que está na ponta, que vai aplicar a lei que vai impedir o infrator, ou vai pegar o infrator ali, seja no flagrante ou seja numa investigação, ele vai fazer um trabalho que, seja numa audiência de custódia ou seja numa outra instância, o infrator ele vai ser absolvido por uma lei. Então, a gente fala assim, o problema é que o Brasil não aplica suas leis, mas a lei, da forma como ela é aplicada, a lei, da forma como ela está, ela beneficia mais o infrator do que a vítima. Então, já é a terceira vez ali que a Zona Sul ela tem uma presença ostensiva da polícia quando a própria sociedade vai revidar. Enquanto estava tendo arrastão, enquanto estava tendo assalto, você não via uma movimentação ostensiva da polícia, né, dos órgãos de proteção. Vieram os chamados, como é que eu posso dizer? Esqueci o nome. Os justiceiros,
né, começaram a se movimentar, se organizar e contra a polícia. Aconteceu agora, né? Os Sim, moradores se juntaram para poder pegar esses ladrões, né? é a terceira vez que acontece. Sim, sim. É a terceira vez. Então, aí... Pit Boys. Aí, aonde que o Ministério Público, onde que a polícia vai? É contra as pessoas que querem revidar. Então, assim, as pessoas só querem reagir. Sim. E tá errado reagir? Sim, tá errado reagir, mas vai fazer o que então? Porque não reagir estava ficando perigoso. Então, reagir também é perigoso. Então, existe uma insegurança jurídica que isso impede com que investimentos, empresas venham se estabelecer aqui no Rio de Janeiro. Então, a pessoa do CNPJ ali, o grande empresário, para ela poder alugar um galpão, para ela poder fazer um investimento para trazer centenas, talvez milhares de empregos, ela vai ver, poxa, o roubo de carga cada vez mais aumentando, né? Invasão dentro de estabelecimentos, e a punição ela não é na mesma medida que o mesmo órgão que vai de força contra o empresário para poder fiscalizar o imposto. Então, assim, você vê que as leis hoje, ela vê como inimigo o empresário que está gerando o emprego, não contra o infrator. Então, assim, aqui no Rio de Janeiro, a gente sofre um problema de insegurança jurídica que você não pode fazer muita coisa. Mas como cristão, eu preciso acreditar que através da igreja, das pessoas ali, atingindo, alcançando essas pessoas, elas vão ter o seu caráter transformado e a gente vai ter uma mudança. Mas crer contra a esperança. Então, assim, a gente fica nessa dualidade do crer, né, de você achar que a situação não vai se resolver. Assim, é complicado. Precisamos orar, mas é difícil você olhar a situação como está, mas hoje eu não consigo ver aonde que a gente consegue ter essa saída. E hoje, eu acho que a igreja em si, não estou nem olhando para a placa de igreja, não. Mas hoje a igreja é o único, vamos dizer assim, órgão que se preocupa com as vidas. Sim, sim. Não tem outro órgão que se preocupa com as vidas. A ONG, não, mano. A ONG tem outros interesses. O governo não se interessa pelas vidas. A igreja é o único lugar que vai se interessar pelas vidas que estão aí. Tem muita ONG com boa intenção que faz muita coisa boa, mas quando a gente fala de igreja, a gente tem um envolvimento muito grande, porque aquela pessoa que está sendo ajudada, em algum momento da caminhada cristã, ela vai ser conduzida a ajudar também. Então, assim, é uma reciclagem dentro de todo mundo envolvido da igreja. Não só são pessoas trabalhadores, não são só obreiros, diáconos, servos, líderes, não. É aquela pessoa que está chegando, ela em algum momento ela vai ajudar, ela vai fazer dentro de um ecossistema dali que todo mundo é envolvido, principalmente os órgãos públicos, né, que deixam de se preocupar com certas pessoas que normalmente seriam possíveis infratores que não são infratores. Então, a igreja ela diminui a criminalidade, diminui índices de pessoas que vão se drogar, que vão ocupar leitos. Doenças somáticas também, depressão, síndrome do pânico, ansiedade. A igreja batalha muito também contra principalmente que hoje está cada vez mais numa crescente muito grande, né? E a igreja ela tem esse papel social muito importante, né? E não tem por que não ter esse entendimento social da igreja. A gente aqui chegando já ao fim, mas oscilando agora para o cenário nacional. Qual a tua esperança? Olha, é difícil a gente olhar porque hoje o atual presidente ele ganhou uma eleição muito chave, né, de colocar novos ministros no STF. Então, a entrada do Dino para o STF assim, me causou uma surpresa muito grande. Olha, eu não digo surpresa, mas eu digo audácia. A gente sabia que iria acontecer alguma coisa absurda, né? E eu digo mais absurdos vão acontecer. Eu acho que ele botou o dinheiro para poder blindar até mesmo ele. Sim. Porque ele deu uns pontos sem nós por aí, entrando em comunidades sem segurança,
fazendo umas coisinhas assim que ficou muita interrogação flutuando por aí. Acho que ele fez mais para poder. Eu vou tirar ele dessa ponta de lança e vou botar ele num lugar como intocável, porque o Dino já vem com ele há muito tempo atrás. É amigo de infância. Isso aí, tem foto deles dois. O Lula ainda nem era presidente, o Dino já andava já com ele. Isso. Capaz de nem pensar em política, os dois já andavam juntos. Mas a questão dele colocar ele lá no STF, eu vejo no sentido dele entender o motivo dele ter saído da primeira vez, que a pessoa fala assim, não é possível agora que ele vai roubar, porque ele não vai cometer o mesmo erro. Olha, o mesmo erro ele está cometendo. Sim. Na cabeça dele, o erro que ele cometeu foi não ter blindado a mídia, foi não ter blindado o STF, coisa que ele estava sabendo fazer muito bem. Isso ele não está errando. Então, aí você fala, o pessoal está meio assim, olhando, ele não está preocupado com a opinião pública. Não está preocupado. Porque a opinião pública é ele, a máquina, ele tem a máquina. Cara, é assim, eu acho que nada é do dia para a noite. Eu acho que uma mudança de mentalidade, ela vem sendo mudada, vem sendo implementada aos poucos. Por que eu vou te falar isso? Na campanha dele, ele botou um vermelho no meio do verde, amarelo e azul. Tu viu agora aí a capital do G20? É isso, vai ter essa reunião? Isso. Você viu as cores que está lá? Não reparei. Verde, amarelo, azul e tem vermelho pra caramba ali já. Ele aos poucos está jogando esse vermelho em tudo que é do governo. O que é esse G20? Vai ter uma reunião aí, cara, de 20 governos assim, né? Mais importante do mundo. Economicamente, são os que movem economicamente o mundo. Né? Vão vir aqui para o Rio, vão se reunir aqui, né? E essa cor não está ali à toa, mano. Tem uma ideia entrando ali. Para a gente que é cristão, a gente sabe que toda unificação ela aponta para o anticristo. Sim. Né? Toda unificação mundial não tem como não apontar para o anticristo. Né? Então, assim, a gente precisa se policiar muito nessa questão de direita e esquerda, porque eu digo uma coisa, quem gosta de idolatrar político, colocar esperança em político, vai acabar colocando esperança no anticristo. Porque se tem um político bom que vai saber unificar tudo, é anticristo. Porque ele vai ter que juntar judeu com o povo muçulmano para poder reconstruir o templo. Então ele tem que ser o cara, né? E não só isso. A Bíblia deixa claro que ele vai fazer no mundo 3 anos e meio de paz e prosperidade. Isso aí. Irmão, o político que conseguir fazer isso, ele tem que ser muito bom. Então a gente tem muito cuidado na hora que a gente coloca esperança em políticos bons. Porque essa esperança em político bom, ela pode apontar para o anticristo. Sim. Por isso que a gente tem que acalmar nosso coração, o nosso espírito, não colocar nossa esperança na política do Brasil, sabendo que a nossa esperança está em Deus. O nosso reino não é deste mundo. Né? Vamos viver, porque estamos nessa sociedade. Importa muito a gente acompanhar, a gente saber das diretrizes, para a gente poder nos guardar os nossos, guardar aqueles que estão próximos. Mas a nossa esperança, ela está naquele reino que ainda vai vir. Esse reino, sim, ele, além de ser perfeito, ele não vai ter fim. Até porque Deus livrou Mesaque, Sadraque e Abednego na fornalha. Isso. Não livrou eles da fornalha. Exatamente. Então, eu creio que independente do governo que tiver, Deus vai nos guardar dentro desse governo. E, cara, só para a gente poder acabar agora aqui, porque o tempo já meio que estourou. Tu acha que tu vê alguma chance do Brasil deixar de ser uma democracia, uma república federativa? Tu acha que existe chance disso? Semana passada, o ministro, se eu não me engano, o Barroso, ele sugeriu de fazer com que fosse uma democracia parlamentarista, muito parecido com o que tem na Inglaterra, colocando a figura do primeiro-ministro. Né? Existe os parlamentares eleitos pelo povo, tem o presidente, que cuida mais das pautas mais internacionais e tudo mais, e o primeiro-ministro, né, das pautas mais nacionais. E ele sugeriu
que alguém do STF fosse essa figura. Sabe? Então, assim, não é nenhum absurdo. São vários absurdos que já aconteceram, né? Toda essa retórica, democracia, democracia, democracia. Assim, que já não existe há um tempo. Não, já não tem há muito tempo. O judiciário, que teoricamente é para julgar, está propondo, está opinando, está dando entrevista políticas. Sabe, é de uma falta de senso, é de uma falta assim, de organização do país, uma falta de... você olha assim, eu fico com medo até de expressar certas coisas, porque você não pode falar tudo o que você pensa. Sabe, um ministro do STF falar politicamente, ser aplaudido em comício político. Você fala assim, gente, como assim? É a mesma coisa se você vê um árbitro, depois de um título, ser reconhecido por um clube, árbitro, né? E ele receber uma medalha e ser reconhecido. Gente, a gente só foi campeão por causa dele. O presidente falou de forma clara. Sabe, um ministro dizendo que o Lula só pôde ser eleito por causa da militância do STF. Você fala assim, gente... Muito escrachado, né? Não existe democracia nesse país. Não existe. Cara. Sabe? Então, assim, a gente tem que fazer um esforço muito grande para a nossa esperança realmente estar em Cristo. Porque se a gente for colocar esperança, sabe, nessa política brasileira, você vai se decepcionar. Você vai, sabe, em algum momento ser abalado. Sabe? Então, assim, até porque, um detalhe importante, quando Sadraque, Mesaque e Abidnego foram para Fornalhas, quem que era o governador? Era Daniel. O que Daniel fez? Ele era o braço do rei da Babilônia, né? O que a Bíblia... Nabucodonosor? Nabucodonosor. O que a Bíblia relata? Qual foi a interferência que Daniel fez? Nenhuma. Não pode fazer nada. Então a gente não pode esperar ou querer que certos políticos brasileiros interfiram em coisas que às vezes não dá para interferir. Mas eu acho que ele não interferiu porque ele sabia o Deus que ele tinha na época, né? A Bíblia não comenta. Não comenta. A gente acha... Trazendo para a gente tem que ser assim. Exatamente. Tem que confiar em Deus. Então a gente não tem que colocar a esperança que um político cristão venha impor certas leis que não é para ser impostas. A lei do Antigo Testamento era para os judeus. Sim. Deus dava uma diretriz para o judeu. Qual era a diretriz para quem não era? Sabe, gentil, então, não era para gentil, né? Não tinha. Então a gente fica querendo, olha, não, porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não tem que impor nada para ninguém. Tem que fazer ali, entender que a democracia, de fato, tem pessoas que creem de forma diferente, pessoas de outras religiões, pessoas que não vão concordar com a sua fé, e você tem que respeitar, e você tem que governar para todo mundo, você tem que legislar para todo mundo. A gente tem um clamor público de querer que leis e diretrizes cristãs sejam impostas como leis civis para pessoas que não são cristãs. Não vai dar certo. Não tem que ser assim. Não temos que impor o que é para o cristão para que o cristão viva. Não é assim que se leva uma política cristã. Então, essa medo da mistura do político com o cristão é porque tem um clamor muito grande, porque não pode isso, não pode aquilo. Vamos impedir que o homossexual case, que não sei o que e tudo mais. Pode ser mais polêmico? Um casal homossexual, 2 homens que estão lá, vivendo durante 10 anos, compraram um apartamento, na hora deles se separarem, será que eles não podem ter juridicamente alguém para balizar, ver como é que fica essa questão do apartamento? Então, as leis civis devem ser também para o homossexual, desde que não interfira no restante da sociedade. Então, e isso não tem nada a ver com você concordar ou não concordar. Exatamente. É lei. É lei. A gente precisa entender que a lei precisa ser justa, que a nossa fé deve ser tratada com os nossos, mas quando a gente está ali na figura pública, não devemos impor as nossas leis para quem não é lei. Porque Deus não fez isso nem no Antigo Testamento, nem no Novo. Sim. E não é dessa forma que a gente tem que fazer. Concordo, não concordo. Mas qual é o certo? Exatamente. Isso. Como é que existe uma Constituição, vamos fazer o certo aqui. Então, assim, essa questão da mistura, né? Tem um lado positivo, tem um lado negativo. Então, por isso que eu falo,
Qual representante que você vê? Eu não consigo ver alguém que tenha essa noção, sabe, de pegar e falar assim, cara, isso aqui é para mim. Eu não vou impor o que eu acredito, a minha lei como cristão, impor que o outro viva, porque ele não acredita assim. Só um exemplo rápido, né? Já chegar ao fim. É aquele ponto do Crivella, que sendo prefeito, sabendo que tinha uma tradição do prefeito ter que entregar a chave da cidade para o irmão fazer o carnaval, ele se isentou disso. Não quis. Bobeira. Mas como você vai ser prefeito, você sabe que tem que fazer isso. Uma das funções do prefeito é entregar a chave para o irmão. Cara, não tem por que ele não chegar lá. É uma cerimônia, sim, sabe? É algo que ele não vai deixar de ser menos pastor, menos cristão, menos nada porque está fazendo ali, sim. sabe? Então, assim, eu acho que não é dessa forma que a gente tem que agir política, e isso acaba afastando algumas pessoas e olhar e falar assim, eu não quero ser cristão. Você fica muito religioso, né? Exatamente. Isso é religião. A gente não deve aplicar religião na política. A gente não aplica na nossa igreja. O que a gente vai aplicar na política? Verdade. Você falou no negócio aí do Xandão, eu fiquei aqui pensando, né? Por que será que os Estados Unidos, como primeiro mundo, o voto lá é no papel e aqui a gente, como terceiro mundo, a gente quer usar o voto eletrônico, né? Me desculpa. Sabe, falar que a urna eletrônica é segura, pelo amor de Deus, gente. Meu Jesus! Pelo amor de Deus. Cara, já passou aqui de 1 hora, eu acho, já. Uma hora agora. E, cara, muito obrigado. Tu deu uma aula aqui, para mim, pelo menos, acho que como a gente está assistindo também, foi uma aula de a gente poder entender de fato que o cristão tem sim que se posicionar. Sim. Ele tem sim que estudar. Não impor, isso aí. Ele tem que estudar, entender, calma aí, aonde que eu me encaixo? Ali fala disso, aqui fala disso. Eu acho que eu me encaixo mais aqui. Então, eu vou assim, quando tiver uma pergunta, eu vou ter um lado. Sim. Por mais que você muito sabiamente explicou que os dois lados são muito diferentes, tem por ideologias, por histórias, são muito diferentes, os progressistas e os conservadores. Eu acho que nós, como igreja, somos mais conservadores do que progressistas, né? Nós, de fato, somos conservadores da família, da criação dos filhos, do casamento, enfim. A Bíblia nos mostra, a Bíblia não nos pede para que a gente atualize a Bíblia, não. A Bíblia está ali, a Bíblia é viva e eficaz. Ela já mostrou que ela funciona. Já, funciona em qualquer época que for. Para qualquer tipo de assunto, a Bíblia tem sim uma resposta. Eu acho que a Bíblia não precisa ser atualizada, né? Como muitos querem por aí, né? O cristão progressista. A Xuxa já disse, a Bíblia tem que ser reescrita. Acho que para poder ela caber dentro da Bíblia deve ser, né? Inclusive, eu acho que já foi escrita. Há um tempo atrás estava sendo escrita uma Bíblia corrigida pela inteligência artificial. Ali. O ChatGPT. Mano, muito obrigado. Eu agradeço. Vamos pontuar que daqui a um tempo a gente faz outro. Acho que vai surgir aí novas perguntas, novas dúvidas. A gente vai anotar. E aí daqui a algum tempinho a gente faz outro para poder responder essas novas perguntas e comentar o cenário político. Eu acho que muita coisa vai acontecer agora, muita coisa vai dar uma caminhada. A gente vai entrar agora em ano de eleição. A gente pode fazer um antes da eleição para a gente poder analisar como é que está esse movimento. Existem dicas de como você votar certo. É isso aí. Quem tem aparecido, a gente olha para esse cara com mais cuidado e tal, para você como um cidadão cristão, conservador, poder dar umas dicas de como votar e como você escolher um candidato. Sem dar nomes, para não achar sim, claro. Olhe isso, existe. Analisa isso daqui. Sim. Mano, obrigado. Eu agradeço aí, viu? Dá isso as suas redes sociais, onde podem te achar, onde você caminha. Isso. Eu sou da Videira de Copacabana, tá? O culto lá é quando? E que horas? Todo domingo, às 10 da manhã. Aonde é? Tá? Na Nossa Senhora Copacabana, 1213, sobre a loja 201. Tá? Sim. E quem quiser, talvez, mandar alguma dúvida, quiser que eu esclareça alguma coisa, ou quiser discordar, né? @Wagner Camacho, Camacho com K. Tá? No Instagram? Isso, no Instagram. Tem Twitter, alguma coisa?
Não uso. Eu Twitter tenho terra de mais- ninguém, né? Repreende em nome de Jesus. Eu tô Mas ali muito no Instagram, onde eu tenho, né, mais frequência, né? Falo um pouco de política ali, né? Hoje eu estou numa pegada mais empresarial, empresário que sou. Qual empresa? É Camacho Pisos e Persianas. Pô, onde é? É em Copacabana também. Eu atendo mais ali o pessoal da Zona Sul. Você vende o quê? Fala aí. Piso laminado, Tua área. piso vinílico, né? Aquele piso que coloca por cima, a gente coloca pisos sem ter a necessidade de fazer obra, né? Às vezes, em um dia a gente troca o piso da casa toda, né? Deixa tudo Um em dia? Um dia. Até 50 metros a gente consegue fazer em um dia. Então, apartamento, vamos dizer assim. Apartamento. Apartamentos novos, assim, 60 metros quadrados. Isso. E cortina e persiana sob medida. Já não é tão rápido assim, porque tem que... Tem Instagram? medida. Empresa? Tem também, @Camacho Pisos. Você consegue achar a gente lá. Facinho. Então, você quer fazer uma obra aí, só Sim. procurar lá o Camacho lá. Fala que assistiu aqui, que ele vai te dar uma condição Isso, boa. especial. É. Mano, muito obrigado. A gente vai voltar a falar sobre isso aqui. Se você gostou, curtiu, vai lá no @Camacho, bota lá a sua dúvida, se posiciona lá com ele lá, concordei, não concordei, acho que é isso, aquilo, ele vai te ouvir, vai se posicionar, mas é super educado, assim como ele é. Se você gostou, curte, compartilha com a sua célula, a sua igreja, comenta aí embaixo aí se tem alguma dúvida, pergunta, opinião, se você faz o L ou não faz, se você faz igual o Bolsonaro, que faz os 2 L's, enfim, fica à vontade. Indica, né, para os seus amigos que não se posicionam politicamente esse podcast. Tem outros podcasts, tem muito legais também sobre finanças, sobre como um jovem deve se relacionar, enfim, outros assuntos muito legais que estão sendo falados aí. Muito obrigado, fica na paz, até o próximo podcast. Abraço!